Conversões. Nós vimos anteriormente que a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade. Se a taxa é anual, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa é mensal, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é diária, o tempo tem que estar em dias. Muitas vezes, nós vamos perceber que a taxa e o tempo não estão na mesma unidade e, para isso, nós vamos precisar converter um ou outro. Nós podemos converter tanto a taxa quanto o tempo. Convertendo a taxa. Exemplo: converter a taxa de 24% ao ano em taxa mensal. Bom, para converter a taxa anual em taxa mensal, nós vamos dividir a taxa por 12, já que ela é anual, assim encontraremos a taxa mensal. Portanto, 24 dividido por 12 é igual a 2% ao mês. Dentro dos juros simples, uma taxa de 24% ao ano equivale a uma taxa de 2% ao mês. Importante: a taxa deve estar em forma de número decimal. Para isso, dividiremos por 100. Então, 2% é igual a 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Veremos mais adiante que, para aplicar na fórmula, nós precisamos que a taxa esteja em número decimal. Outro exemplo: converter a taxa de 0,5% ao dia em taxa mensal. Bom, para isso, nós vamos multiplicar a taxa diária por 30, já que aqui nós vamos considerar o mês como 30 dias. Então, multiplicando a taxa diária por 30, nós obteremos a taxa mensal. Então, 0,5% ao dia vezes 30 dá 15% ao mês. Transformando em número decimal, nós temos 0,15. Então, 15% é a mesma coisa que 0,15. Convertendo o tempo. Por exemplo, se precisarmos converter anos em meses, nós vamos multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, 2 anos, por exemplo, são 24 meses, porque é 2 vezes 12. 1 ano e meio quer dizer, 1 ano são 12 meses, meio ano são 6 meses. Então, 12 mais 6 é igual a 18 meses. Outro exemplo: convertendo dias em meses. Nesse caso, nós vamos dividir por 30, porque um mês tem 30 dias. Então, por exemplo, 120 dias é igual a 120 dividido por 30, que é igual a 4 meses. 70 dias é igual a 2 meses e 10 dias. 2 meses dá 60 dias e sobram 10. Então, são 2 meses e 10 dias. Importante: podemos converter tanto a taxa quanto o tempo, considerando o que for mais conveniente na situação dada. Nós perceberemos que, às vezes, é melhor converter a taxa do que o tempo, ou vice-versa. Às vezes, é melhor converter o tempo do que a taxa. Veremos isso nas aulas seguintes.